Oi, gente, meu nome é Carol. Eu curso psicologia, estou no 7º semestre e eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa realizada na disciplina de Projeto Integrador 3 com o professor orientador Márcio Borges Moreira. Bom, o título da minha pesquisa é O efeito da observação de comportamentos transfóbicos em uma história em quadrinhos na mudança de atitude em relação a personagens fictícios. Bom, vou começar falando um pouco sobre o conceito de identidade de gênero e sobre a população trans. A identidade de gênero é um conceito que muitas vezes é confundido com a orientação sexual, que se refere ao desejo sexual e a quem a pessoa sente atração. Já a identidade de gênero diz respeito a como indivíduos se reconhecem dentro dos padrões de gênero estabelecidos socialmente. A população trans, então, são aquelas pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico com o qual nasceram. Essas pessoas são transgênero. E a gente tem também as pessoas transexuais, que são pessoas transgênero que passam por uma transição do masculino para o feminino ou vice-versa, incluindo tratamento hormonal e possivelmente uma cirurgia de redesignação sexual. O DSM, ele é um manual de transtornos mentais que foi criado pela APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria. Em uma versão mais antiga desse manual, o DSM-4, a gente encontra o transtorno de identidade de gênero, que ele patologiza a transexualidade, né, trazendo essa como um transtorno. E já no DSM-5, que é a última versão do manual, na verdade é a penúltima, porque a mais atual é o DSM-5 revisado, mas bom, essa classificação não existe mais. Agora a gente tem a disforia de gênero, que diz respeito ao sofrimento que pessoas trans podem apresentar devido à incongruência entre gênero designado ao nascer e gênero com o qual ela se identifica. O sofrimento psíquico nessa população é muito comum, porque as pessoas trans sofrem preconceito e discriminação em diversos ambientes. É muito comum que essas pessoas sejam alvos de agressão, tanto físicas como psicológicas, de uma forma naturalizada. Isso ocorre inclusive no ambiente de trabalho. A gente tem então o conceito de transfobia, que esse autor, Jesus, define como a extensa série de percepções estereotipadas negativas e de atos discriminatórios contra homens e mulheres transexuais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de atitude para análise do comportamento. De acordo com esses autores, Igli e Schaikin, atitude seria uma tendência psicológica que é expressada pela avaliação de uma entidade particular com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade. E já para esse outro autor, o Aschensen, atitude seria uma predisposição para responder de forma favorável ou desfavorável a um objeto, pessoa, instituição ou acontecimento. Por exemplo, se você diz que cachorros são fofos, você tem uma atitude positiva em relação a cachorros. Mas se você diz que cachorros são maus, você tem uma atitude negativa em relação a cachorros. As atitudes, então, né, são comportamentos emitidos e evocados de acordo com um histórico de aprendizagem. Então, se você acha que cachorros são maus, isso não é algo inato, é algo que foi aprendido. A gente tem também o conceito de equivalência de estímulos, né, que é uma abordagem que investiga as atitudes. As atitudes podem ser neutras, positivas ou negativas e mudar entre essas categorias através não somente da experiência direta, mas também de emparelhamentos indiretos. Então, quando você tem um estímulo A que está relacionado a um estímulo B, e um estímulo B que está relacionado a um estímulo C, você conclui que o estímulo A também está relacionado ao estímulo C. E a gente pode dar um exemplo da transfobia mesmo. Que, bom, por exemplo, um preconceito, né? Se uma pessoa acredita que todas as mulheres trans se envolvem com prostituição, e essa pessoa também acredita que as pessoas que se envolvem com prostituição merecem ser desprezadas. Então a pessoa pode concluir que pessoas trans merecem ser desprezadas, né? É um preconceito. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o uso de história em quadrinhos, né? Moreira e colaboradores abordam um método baseado em narrativas para reduzir a resistência à mudança de atitude e traz histórias em quadrinhos como uma forma de narrativa que possui uma capacidade única de transmitir informações e emoções de forma visualmente atrativa e envolvente.
O autor traz essa ideia, então, de utilizar histórias em quadrinhos para reduzir a resistência, né, e mudança de atitude. E o que foi feito nesse trabalho foi exatamente isso. Eu utilizei uma história em quadrinhos e para ver se essa teria de fato esse efeito de mudança de atitude. Bom, a justificativa do meu trabalho, né, é que a temática da transfobia está cada vez mais presente na nossa sociedade e no mercado de trabalho, ambiente no qual não exclusivamente as pessoas da população transexual ainda sofrem muita discriminação. Abordar essa temática é muito importante no sentido de promover conscientização e inclusão, assim como contribuir para a criação de ambientes respeitosos, com menor discriminação e preconceito. O objetivo da minha pesquisa foi estudar o efeito da observação de comportamentos discriminatórios em uma história em quadrinhos na mudança de atitude em relação a personagens fictícios. Em relação ao método da pesquisa, os participantes foram 3 estudantes universitários com idade entre 20 e 21 anos, sendo 2 mulheres e um homem. Eles foram selecionados por conveniência e, como critério de exclusão, né, foram selecionadas pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de pesquisa. Estudantes de psicologia, a partir do terceiro semestre, não poderiam participar. A pesquisa foi realizada de forma remota através da plataforma do Google Meet. Foi requisitado que os participantes estivessem sozinhos em um lugar tranquilo, sem interferências externas, utilizando de preferência um notebook ou um computador. Em relação aos materiais, foi utilizado o formulário TCLE, que é o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, que diz respeito a questões éticas e riscos da pesquisa, e é apresentado para o participante para que ele possa assinar se ele concordar a participar da pesquisa. Foi utilizada uma história em quadrinhos e os slides para a apresentação da história. Também foi utilizado o formulário da escala de diferencial semântico, que é o formulário EDS. Né? Bom, a escala de diferencial semântico que a gente utilizou na pesquisa, né, que eu utilizei na pesquisa, é uma escala com 13 pares de adjetivos opostos e com 7 intervalos. Desses adjetivos, 9 pares eram de adjetivos de avaliação, que são os adjetivos que avaliam características que estão intrinsecamente ligadas às qualidades físicas e afetivas dos estímulos avaliados, como, por exemplo, triste e alegre. E 4 pares eram de adjetivos de potência. Esses adjetivos eles avaliam características combinadas de atividade e potência dos estímulos avaliados, como, por exemplo, passivo e ativo. Nessa imagem, a gente tem um exemplo de como foi aplicada a escala. Foi apresentada para o participante uma imagem dos personagens da história em quadrinhos e os participantes deveriam responder avaliando cada personagem de 1 a 7, sendo que o número 1 indicava o adjetivo considerado negativo e o número 7 o adjetivo considerado positivo. Na pesquisa, foi utilizado o delineamento do sujeito único do tipo pré-teste e pós-teste. Então, inicialmente, a gente apresentou um formulário com a escala diferencial semântico para que o participante avaliasse os personagens da história em quadrinhos antes de ter contato com a história. E depois foi apresentada a história em quadrinhos. E após a exposição, o participante respondeu novamente o mesmo formulário, avaliando novamente os personagens. Esses são os personagens da história. A gente tem a Lisa, que tinha a função de apoiadora, o Davi, que tinha a função de agressor, e a Rebeca, que tinha a função de vítima. A história em quadrinhos, ela se passa em uma empresa com o nome fictício Futuro Tech. No primeiro capítulo, a Rebeca aparece na sala de entrevistas junto com o Davi e a Lisa, que são recrutadores, no final de uma entrevista de emprego. A Rebeca, ela sai da empresa esperançosa. No segundo capítulo, a história segue na sala de entrevistas com Davi e Lisa discutindo se a Rebeca deveria ou não ser contratada. A Lisa acredita que ela deve ser contratada, já que é muito qualificada. Já o Davi, ele discorda, argumentando que a Rebeca é uma mulher trans e essa é uma questão muito sensível. No terceiro capítulo, fica decidido que a Rebeca não seria contratada. O Davi, ele toma essa decisão e a Lisa continua discordando, mas ela aceita. E no último quadrinho, a Rebeca aparece no ônibus a caminho de casa pensativa. Bom, em relação aos resultados, temos aqui o gráfico dos resultados do participante 1. Aqui no eixo Y a gente tem os pares de adjetivos, no eixo X tem as médias das avaliações, né? Tem a legenda aqui do lado, que a gente pode ver que o que está em azul
as avaliações realizadas no pré-teste, o que está em vermelho, é em relação ao pós-teste. E tem aqui a explicação, né, dos pares de adjetivos, né? O que é tri, por exemplo, é triste, alegre, e assim vai. Bom, então, em relação aos resultados, né, do participante 1, a gente pode ver que o Davi, o personagem que tem função de agressor, ele teve no pré-teste uma avaliação predominantemente positiva em relação aos adjetivos de avaliação e uma avaliação predominantemente negativa em relação aos adjetivos de potência. E isso se inverteu no pós-teste. A gente vê que a personagem Lisa, que tinha função de apoiadora, ela teve uma avaliação positiva, predominantemente positiva, né, nas duas etapas da coleta de dados. E já a Rebeca, que era personagem com função de vítima, ela também teve uma avaliação predominantemente positiva nas duas fases, sendo que no pré-teste ela teve uma avaliação um pouco mais negativa. Em relação aos resultados do participante 2, a gente vê que o Davi, ele teve, né, uma avaliação predominantemente positiva no pré-teste, sendo que no pós-teste ele teve uma avaliação bem negativa, a não ser com os adjetivos de potência, que as avaliações foram positivas no pós-teste. A Lisa, a gente observa a mesma coisa, né? Ela teve uma avaliação predominantemente positiva nas duas fases de coleta de dados. E a Rebeca também, né? Mesma coisa, teve uma avaliação predominantemente positiva, sendo que foi um pouco menos positiva do que a avaliação da Lisa. Em relação aos resultados do participante 3, a gente vê que a Lisa, né, a personagem de função de apoiadora, continua nessa mesma lógica, né? Ela teve uma avaliação bem positiva nas duas fases. A Rebeca, ela teve uma avaliação negativa no pré-teste em relação aos adjetivos de avaliação e positiva em relação aos adjetivos de potência. E no pós-teste, ela teve uma avaliação muito positiva em relação aos adjetivos de avaliação. E em relação aos adjetivos de potência, foi uma avaliação negativa. O Davi, né, que é o personagem com função de agressor, ele teve uma avaliação bem negativa nas duas fases também. Então, o participante, né, já começou avaliando ele bem mal, só pela foto. Sendo que, em relação aos adjetivos de potência, as avaliações foram positivas no pós-teste. Nesse gráfico aqui, a gente tem um resumo, né, dos resultados dos 3 participantes. Aqui, né, à esquerda, a gente tem os resultados do P1, participante 1. No meio do participante 2, na direita do participante 3. No eixo Y, a gente tem a média das avaliações. No eixo X, as condições experimentais. O que está em azul é em relação ao personagem Rebeca. O que está em vermelho é em relação ao personagem Davi. E o que está em amarelo é em relação ao personagem Lisa. E bom, a gente pode ver que seguiu, né, uma lógica aí. A Lisa, ela teve uma avaliação predominantemente positiva nas duas fases, com todos os participantes. A Rebeca, ela teve uma avaliação meio neutra, mas predominantemente positiva nas duas fases também, em relação ao personagem 1, em relação ao participante 1 e ao participante 2, mas em relação ao participante 3, ela teve uma avaliação negativa inicialmente, mas que ficou bem positiva depois. E o Davi, a gente vê o que era esperado, né? No personagem que tinha função de agressor, ele teve uma avaliação positiva inicialmente em relação aos resultados do participante 1, do participante 2, e uma avaliação bem negativa no pós, né? E no participante 3, ele teve uma avaliação bem negativa nas duas fases. Esses foram os resultados. E em relação às considerações finais, bom, os resultados eles foram dentro do esperado. A gente pode concluir que de fato ocorreu uma mudança de atitude decorrente da leitura da história em quadrinhos. E citar como uma limitação da pesquisa, né, seria a característica física dos personagens. Falaria para próximas pesquisas fazer personagens com características físicas mais parecidas, né, para evitar que isso enviesie a pesquisa. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Essas foram as minhas referências.